Afinal, o que é viagem astral? Apesar desse tema ser muito falado no meio da espiritualidade, muitas pessoas ainda não sabem o que isso significa. Eu também passei, desde que eu nasci até basicamente quase 21 anos, eu não sabia o que era isso, que foi quando eu fui descobrir o que era a viagem astral. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre isso. O que é a viagem astral? Viagem astral, ela acontece toda vez que nós dormimos. Primeiramente, a projeção. O que é a projeção? Projeção astral é quando o nosso psicossoma, o nosso espírito, ele sai do corpo físico. Legal? E quando o nosso psicossoma vai transitar pelo plano astral ou espiritual, como vocês preferirem, para recarregar as baterias energéticas, né? E quando isso acontece, é feita a viagem astral. O nosso psicossoma, o espírito, ele pode simplesmente ter só a projeção astral, tá? Durante muito tempo e ficar ali flutuando dentro do quarto. E você pode apenas ficar em sonho, né? Aquele sonho dentro da sua mente cerebral, certo? Isso é a projeção astral e a viagem astral, quando ele sai para dar as suas voltas, né? Buscar seus interesses no plano astral espiritual. Legal? Mas há uma diferença entre viagem astral e projeção astral, e viagem astral consciente e projeção astral consciente. A pessoa pode ter uma projeção astral consciente, tá? Mas ela também pode ter só isso e não ter a viagem astral consciente. Por quê? A projeção astral consciente é quando você acompanha o processo de saída do seu psicossoma, do seu soma, ou seja, do corpo físico, tá? O soma é o corpo físico e você sai do seu corpo físico, legal? O psicossoma, lembrando mais uma vez, espírito. Quando você dorme e você sai do seu corpo físico, você vê aquele processo, né? Você está tendo uma projeção consciente, porque você está vendo aquele processo de descoincidência, saída do seu corpo físico, tá? Você está vendo aquele processo que você está saindo do seu corpo físico. Legal, mas por que você pode ter uma projeção astral e pode não ter uma viagem astral consciente? Porque mesmo que você veja aquele processo, assim que você sair, você pode perder a lucidez e acabar não tendo a viagem astral. Às vezes o nosso psicossoma, ele sai de várias formas, ele pode sair rodando. Geralmente quando ele sai rodando, ele acompanha a rotação dos chakras. Geralmente é do chakra do plexo solar. Também dá para ser pelo do umbilical. As projeções pelo chakra do plexo solar são projeções um pouco mais densas do que a projeção pelo chakra frontal. Mas as projeções pelo chakra umbilical, né, eles são bem mais pesadas do que as do chakra do plexo solar, legal? A viagem astral acontece, né, você pode ter a viagem astral e pode não ter a projeção astral consciente. Ou seja, você pode ter uma viagem astral consciente, mas não ter uma projeção consciente. Como assim? Você pode sair, né, o seu psicossoma pode sair do seu sono e você não vê aquele processo. E já despertar lá no plano astral consciente. Algumas pessoas confundem sonhos lúcidos, que é uma mistura de projeção semiconsciente com sonho natural, cerebral, certo? E confundem com viagem astral consciente, mas não é a mesma coisa. Em outra oportunidade eu falo para vocês. Legal? Eu vou dar um exemplo para vocês de projeção astral consciente e viagem astral consciente. Recentemente eu passei de 8 horas, né, de sábado até as 3, né, 8 horas da noite até de sábado até as 3 da madrugada, perdão, do domingo, tentando induzir a projeção astral, né? Eu fui cedo porque eu sabia que, enfim, dia de sábado eu percebi que tem uma tendência maior para mim ter essas projeções. E eu fiquei tentando, dormindo e acordando e tentando, né? Entrava em estado de catalepsia e não conseguia, até que eu consegui. E quando eu consegui, geralmente eu saio pela rotação do chakra, né? Do plexo. As minhas projeções através do plexo, elas não são muito densas porque eu já consegui equilibrar mais as energias. Só que dessa vez eu não saí rodando, eu saí direto deslizando pelos pés e fui embora. Eu já tinha pensado em ir para um lugar, eu tentei mentalmente, né, como eu já sei sobre isso, tentei induzir, né, o meu psicossoma a ir para aquele local. Mas ele não foi para aquele local, ele acabou deslizando pelos pés e foi em alta velocidade, uma velocidade incrível,
Em alguns segundos eu já estava em uma subdimensão escura, onde tinham vários animais enormes, né? E realmente lá só tinha animais, eu não vi nenhuma consciência, ou seja, nenhum espírito. E tinham vários animais enormes. Eu senti o meu corpo, o meu psicossomo muito pesado, muita densidade etérica, apesar de estar longe do corpo, né, do soma, do corpo físico. E eu tentei fazer a movimentação básica das energias, né, o MBE, a mobilização básica das energias, ou seja, aquela bolinha de cima para baixo da cabeça. Tentei exteriorizar as energias para limpar tirar aquela densidade etérica, mas realmente não dava. Eu consegui limpar, trabalhei aqui no frontal, tentei limpar as energias, deu certo. Eu tentei ver minha mão, primeiramente eu não consegui. Depois de trabalhar o estado vibracional, eu consegui vê-la, né? Mas eu não conseguia andar direito. Eu olhei assim em volta, tinham vários animais enormes. Eu estava perto de uma pedra assim também gigante, né? E isso me fez pensar em uma coisa sobre os espíritos dos animais, né, pré-históricos, que já não existem mais aqui no plano físico da Terra, né? Enfim, e realmente eu não conseguia me mover direito. Eu conseguia vê-los, mas eu não conseguia, né, me mover direito. Eu estava carregado de densidade, né, de etéricas, de sujeira, né, energética, enfim, porque obviamente eu não fiz, quando eu estava me preparando, eu não fiz o processo de exteriorização, também não fiz o processo de absorção energética e também não fiz o estado vibracional. Eu fiz a técnica que eu usei para sair, foi só através da concentração mental, tá? No centro da cabeça, né? Enfim, é uma técnica que eu utilizo pessoal. E eu não trabalhei isso, eu sabia que eu deveria trabalhar, mas eu não trabalhei. E acabei o quê? Tendo essa projeção meio pesada pelo chakra umbilical. Legal? Esse foi um exemplo para vocês, mas eu sabia que eu vi o processo de saída, tá? Ou seja, projeção consciente, e eu sabia que eu estava projetado e eu dei uma andada por lá, né? Por mais que não tenha sido muito, mas eu andei e resolvi voltar para o corpo. Ou seja, eu tive uma projeção e viagem astral consciente. Quando você se projeta vendo a saída, você tem uma projeção consciente, e quando você dá continuidade e vai andar pelo mundo astral, você tem uma viagem astral consciente. Legal? Deu para entender? Projeção consciente não é a mesma coisa que projeção astral, e viagem astral não é a mesma coisa que viagem astral consciente. E em outro vídeo eu vou falar para vocês, né, a diferença entre sonhos lúcidos e viagem astral, porque muitas pessoas têm dúvidas. Legal? Lembre-se que acreditar não significa ter conhecimento. O homem só sabe aquilo que experimenta. Fiquem todos em paz. Até o próximo vídeo. Fui!